sobre essa questão do CEO de um veículo chamado Brasil Paralelo, que esteve nesse jantar com empresários que foram ouvir o ex-presidente Lula, um jantar que foi bastante disputado, né, que faz todo mundo entender assim que a própria Faria Lima, os banqueiros, já perceberam que o presidente, com essa tática belicosa, não vai sair dos 30%, então, até por uma questão de pragmatismo mesmo, os empresários, os banqueiros já estão todos querendo ficar bem com o possível novo presidente. E aí, esse empresário desse Brasil Paralelo esteve nesse jantar e foi muito atacado pelas próprias pessoas que o seguem, que o acompanham. E eu queria que você contasse um pouco para a gente que tipo de material esse site Brasil Paralelo produz, e depois quero mostrar uma fala do CEO desse site que a gente tentou convidar ele para entender o que né, explicar essa história para nós. Ele não pôde entrar, mas ele mandou um vídeo. Eu queria que você contasse, você como diretora de uma agência que faz checagem de fatos, se você já teve contato, como é que você acompanha o trabalho desse site? O Brasil Paralelo talvez seja o site que produz desinformação do modo mais sofisticado que nós temos hoje. Assim. Porque não é só um site, né? É uma produtora audiovisual, produz pequenos documentários, filmes, tem uma proposta de fazer divulgação e, de certa maneira, revisão histórica de alguns fatos. O curioso disso tudo, inclusive em relação àquilo que a gente estava falando lá atrás sobre desinformação às vésperas da eleição, que descredibiliza o sistema eleitoral, o Brasil Paralelo foi o grande protagonista de uma desinformação que circulou em 2018, também com viés, com um claro verniz técnico, com uma ideia de descredibilizar o sistema eleitoral. Eles criaram uma espécie de mini documentário que eles publicaram no YouTube e um suposto especialista em urnas eletrônicas, em processo de auditagem, de contagem de votos, dizia que as urnas tinham vulnerabilidades para serem fraudadas e trazia uma versão de algo que ele chamava de Lei de Benford, que seria a maneira que estatísticos e pessoas ligadas à tecnologia de construção de uma urna eletrônica desconfiavam de como que era feita a contagem dos votos, como era feita a segurança dos votos das urnas eletrônicas. Isso circulou também às vésperas do primeiro turno de 2018, para você ver, né, como as coisas são linkadas, para você ver tanto quanto como trabalha essa produtora e como como ela é próxima do bolsonarismo, ou se não é bolsonarista, das propostas e das ideias e da agenda da extrema-direita e, com isso, incluindo o bolsonarismo, e o que a gente tem hoje, né? A gente viu ao longo do governo Bolsonaro, por exemplo, a Brasil Paralelo ser uma das recordistas de anúncios nas plataformas da Meta, Facebook e o Instagram, com seus produtos, seja a venda de cursos, em que eles promovem uma visão que eles dizem ser alternativa daquilo que é ensinado nas escolas privadas ou públicas brasileiras, e vendendo realmente pequenas produções documentais em que eles narram versões daquilo que eles dizem que está por trás das narrativas que dizem, né? Aquilo que você não sabe, aquilo que nunca te dizem, na verdade. Eles têm muito desse apelo, dessa linguagem conspiratória, como se existisse um grande sistema por trás de tudo que estivesse escondendo a grande verdade da maior parte da população.
É bem a pegada deles, é essa, é isso, dá um verniz muito mais sofisticado e muito mais qualificado do que simples correntes de WhatsApp que não se aprofundam muito em determinados assuntos e resulta em questões como essa, como aconteceu em 2018, né? De suscitar dúvidas sobre o sistema eleitoral, sobre o sistema eletrônico de voto às vésperas das eleições. É com isso que eles ficaram famosos, no fim das contas. Ó, a gente tem aí um vídeo que o CEO do Brasil Paralelo enviou para nós. E aí eu quero aproveitar para quem está acompanhando o My News, primeiro, pedir o like, porque trazer uma pessoa como a Thay Narlon é um prestígio para o canal, e um dos princípios do bom jornalismo é a gente ouvir as pessoas, ouvir todos os lados, não tirar conclusões. Se você chamar alguém para falar, tem que ser alguém que tenha credenciais para falar de um assunto, né? Então, quando a gente chama jornalistas aqui no My News, a gente sempre traz os principais jornalistas, e até mesmo esse rapaz dessa Brasil Paralelo, a gente tentou trazer aqui, ele não pôde vir, então ele mandou esse vídeo. Vamos ver o que ele diz. Não há aproximação com o Lula e também não há evento não foi um evento de apoio ao Lula. Nós entendemos inclusive que o Lula nem deveria estar concorrendo, o Lula deveria estar preso ainda. Empresários diversos também que foram a essa palestra aí, que foi para mais de 100 pessoas, também não são favoráveis, muitos lá também, e também não acreditam na vitória do Lula. Outros estavam lá, evidentemente são favoráveis e gostam, era um evento bem plural. A imprensa tentou fazer uma torcida aí, noticiar como se fosse um comício, né, um evento de apoio aí. Acho que mais uma desinformação. A empresa tem 7 anos, sofre com desinformação desde que nasceu. É acusada constantemente de ser bolsonarista, o que também não é. Agora é acusada de lulismo, né? Então, eu acho que precisamos tirar as paixões políticas aí do editorial, precisamos levar a barra. Ó, tá, eu queria fazer um comentário e também chamar a atenção da nossa audiência. Uma das primeiras regras da desinformação é a generalização. Então, por exemplo, ele diz que a imprensa tentou. A imprensa não é a imprensa, assim, e a imprensa não tentou fazer desse evento um evento de comício do PT, não foi nada disso. A gente falou aqui no canal, trouxe as informações, explicou que era um jantar, inclusive a empresa que organizou esse jantar convidou todos os presidenciáveis. Então, ele já está passando uma desinformação nesse aspecto, e também me incomoda muito colocar a imprensa como se fosse uma massa acinzentada, que tenta passar fake news, e não é verdade, né? A gente tem, assim, trazido jornalistas que são pessoas respeitadas, que ganharam prêmio, que escreveram livros, que pesquisam, que ouvem advogados, juristas, como a Juliana Dalpiva, como o Paulo Roberto Pires, pessoas que estão sofrendo perseguição por estarem trazendo os fatos como eles são, e não é não são afirmações levianas, né? São pessoas que estão trazendo os fatos a público a partir de investigações, de documentos da Polícia Federal. Se você olhar o livro da Juliana Dalpiva, ela tem uma série de agradecimentos a advogados, juristas, porque ela teve muito trabalho para fazer toda aquela investigação a respeito dos imóveis que a família Bolsonaro pagou com dinheiro vivo. Então você percebe, lendo o livro dela, que é um trabalho da maior seriedade. Ninguém está querendo trabalhar com paixões, como o Henrique disse aí nesse vídeo. Thay, o que você comenta? Bom, o fato em si é que essa informação da presença do Henrique Viana e do Brasil Paralelo no convescote do Lula anteontem foi trazida na coluna da Malu Gaspar no Globo. E foi uma menção bastante altaçã, assim, tipo, estavam os empresários X, Y, Z, inclusive um dos donos do Brasil Paralelo. Então, assim, não houve, em momento algum, naquela reportagem dela, naquela nota dela, qualquer coisa, qualquer menção dizendo que eles tinham decretado qualquer apoio ao
ao candidato Lula, né? O que me parece mais curioso nessa situação toda é que quem acusou eles de lulismo são as pessoas que historicamente consomem o conteúdo deles, que eles alimentaram com desinformação. Então, de certa forma, o que a audiência deles espera deles? Que eles estejam num convescote do Lula, independentemente do que eles estiverem fazendo lá, porque o que eles dizem, né, é que eles foram para apurar os fatos, para ver o que estava acontecendo ali naquele evento de campanha. O que é bastante natural, né? Se você se pretende fazer jornalismo, você tem que estar no lugar onde a notícia está, de fato, mas não ficou claro exatamente qual era o motivo que eles estavam ali. Eles tiveram que prestar contas, na verdade, para os seguidores deles, porque para pessoas que consomem informações confiáveis, a presença ou a ausência deles lá é irrelevante. Exatamente. De certa maneira, eles estão provando um pouco do próprio veneno que eles difundem, né, Thay? Exato. Uhum, exatamente. Eles, durante os últimos 4 anos, pelo menos, eles são um pouco mais antigos do que isso, mas durante os últimos 4 anos, pelo menos, eles foram os protagonistas em disseminar desinformação com esse verniz técnico, inclusive, que eu estava falando, de buscar supostos especialistas para confirmar teses que são deles ou do grupo político que eles apoiam, seja bolsonarista ou não, conforme eles dizem, mas que tem pautas identificadas com o bolsonarismo, tem pautas identificadas com esse movimento de descredibilização do sistema eleitoral. Então, da mesma maneira, por exemplo, que o partido do presidente traz uma nota com verniz técnico dizendo que existem fragilidades nas urnas, traz informações que já foram desmentidas, inclusive, porque, por exemplo, esse relatório diz que o código-fonte é controlado por especialistas dentro do TSE e que não existe transparência. O código-fonte é publicado, está no site do TSE, para qualquer um ver e ver como que funciona o código-fonte de uma urna eletrônica. Então, quer dizer, eles trazem uma sensação de insegurança, eles exploram a ignorância de determinados públicos, e eu não digo isso ignorância de um sentido negativo, mas no sentido de que são muito poucas pessoas, de fato, que sabem como funciona uma urna eletrônica tecnicamente, né? Então eles exploram essa ignorância e essa dificuldade de compreensão, não com o objetivo de trazer clareza nos fatos, mas de confundir ainda mais. Ó, o André Ribeiro comentou aqui no nosso chat: qualquer pessoa racional sabe que eles foram lá porque é óbvio que o Bolsonaro vai perder. Isso não dá para saber ainda, André. E eles querem saber como vão continuar ganhando dinheiro com o fim do bolsonarismo. No fim, siga o dinheiro, né? O Tarcísio está falando: vocês não podem dar espaço para esses malucos. É como se tivessem alguma credibilidade e não fossem simplesmente veículos de desinformação. A gente deu espaço até para ele ouvir, ele preferiu mandar um vídeo, mas a gente queria ouvir dele, né? O Xandão, o Implacável, eu adoro os nomes da nossa audiência aqui, gente. Ele escreveu assim: o nome combina, Brasil Paralelo. Eles vivem em um Brasil paralelo. Esse pessoal não conhece a realidade da quebrada. O importante seria, eu gostaria de chamar ele aqui para entender assim, quem que financia o Brasil Paralelo, como é que vocês sobrevivem, porque isso é uma questão também, né, Thay? Essas informações que são, que tem uma espécie de névoa, né, que joga uma suspeita, que levanta uma teoria da conspiração, elas costumam acionar um mecanismo dentro da gente que é o do medo e da reação impulsiva. Então, são essas notícias que as pessoas acabam compartilhando mais, muitas vezes porque recebe aquilo, não sabe nem o que fazer com aquela informação, então, pumba, já compartilha. E é esse compartilhamento perverso que acaba dando muito lucro para as empresas que produzem a desinformação, não é, Thay? Exatamente, assim, a gente não sabe, é realmente obscuro o financiamento do Brasil Paralelo, até porque é muito dinheiro, né? Eles já investiram, se eu não me engano, facilmente, na verdade, mais de R$ 1 bilhão em anúncios em plataformas da Meta, como o Facebook e o Instagram. Existem várias reportagens mostrando que durante muito tempo
a biblioteca de anúncios do Facebook, que é pública, para anúncios que eles consideram políticos e que têm algum impacto social, durante o primeiro semestre quase inteiro desse ano, antes da campanha eleitoral começar, de fato, antes de os candidatos estarem públicos e definidos, eram eles que lideravam as campanhas de marketing dentro dessas plataformas sobre os seus produtos. Isso não é algo que outras empresas com menos recursos conseguem fazer. E a gente sabe também que o Brasil Paralelo ele se beneficia também de todo um ecossistema de desinformação, né? Hoje o que a gente vê é uma quantidade de sites para-jornalísticos, mas que na verdade faz propaganda e dissemina ódio. A gente vê vários canais de Telegram e WhatsApp compartilhando links para YouTube, links para Twitter, links para plataformas ainda mais marginais como Getter, Rumble, enfim. É todo um ecossistema que cria uma sensação de realidade paralela mesmo. As pessoas, muitas delas, elas consomem esse manancial de desinformação não porque só consomem informação do Brasil Paralelo, por exemplo, mas porque está consumindo informações de outros veículos que confirmam a tese delas inicial sobre determinados aspectos da realidade. É o que a gente chama de viés da confirmação. A essa altura do campeonato, eu imagino que todo mundo já tenha ouvido um pouco sobre isso. Mas isso mudou. Isso mudou de 2018 ou de 2016 para cá. A gente tem aqui uma mensagem do Alisson. Obrigada pela mensagem, Alisson. Ele fala assim: olha que educado. Gente, a nossa audiência é muito maravilhosa. Miriam, boa tarde. Boa tarde, Alisson. Ele fala assim: o Brasil Paralelo são famosos pela desinformação. Eles distorcem tudo e tentam mudar fatos históricos já consolidados. Isso é uma coisa bem preocupante, né? Se existem fatos históricos, vamos ouvir os historiadores, vamos ouvir quem escreveu o livro, quem tem credencial para falar, e não vamos tentar distorcer um fato histórico, né, Thay? Deixa eu ver aqui, tem mais mensagens aqui. A Selmara tá falando para você. Ó, que bonito. Obrigada, Selmara. Entrevistada elegante, profunda conhecedora, esteja sempre que puder. Que legal. Elogios para Thay. Thay, a gente tem muito assunto para falar, mas hoje, por exemplo, tem o debate da TV Globo, que está sendo muito esperado, e nessa semana a gente viu aí fake news envolvendo o William Bonner, como se ele tivesse dado um resultado da pesquisa que punha o presidente Jair Bolsonaro na frente. E aqui a gente está falando muito do presidente Jair Bolsonaro, mas todos os políticos mentem, espalham fake news, né? Tem muita gente fazendo. Nós não estamos querendo. É que, como ele está perdendo, talvez a campanha dele esteja mais tentando fazer, usar desse tipo de estratégia, e tá ficando feio isso, né? Como é que é a rotina de vocês? Como é que vocês vão trabalhar depois? Esse debate vai acabar tão tarde, aí já na sequência vocês já saem falando, olha, isso que fulano falou é verdade, isso é mentira. É um baita trabalho que vocês têm, né? Sim, é super desafiador, porque o ideal, né, no mundo perfeito, seria que durante os debates as informações falsas proferidas pelos políticos que estão ali propondo, defendendo suas pautas, seus valores e sua agenda, que aquilo fosse contestado objetivamente em determinado momento, né? Por mediadores ou por outros candidatos, mas idealmente por jornalistas e mediadores. A gente sabe que isso é difícil, é um desafio de fato, é muito difícil você prever o que um candidato vai falar durante um debate. Mas é possível planejar. E, no caso dos fatos, a gente tem um histórico de apuração sobre as declarações do que esses candidatos disseram ao longo dos últimos meses. E não só dos últimos meses, mas, por exemplo, tanto Bolsonaro quanto Ciro Gomes estavam lá na corrida de 2018, disputaram a eleição naquele momento. Então, a gente tem um histórico de declarações, um histórico do repertório do que eles dizem, e que nos ajuda a verificar se aquilo que eles estão dizendo é verdade ou não, ou é contraditório ou não. No caso do presidente Bolsonaro,
como ele é presidente, inclusive, e a natureza do cargo dele exige que a gente tome muito mais atenção do que ele está dizendo do que demais outras autoridades no país, a gente também tem um arquivo pré-apuração, a gente sabe quais são as fontes confiáveis para a gente checar e verificar aquilo que ele está dizendo. Então, não é que a gente está ali, inclusive, para apontar apenas mentiras dos candidatos, porque a gente não sabe nem atribuir intencionalidade para algumas coisas. Para outras, a gente sabe que sim. Né? Se um presidente ou se um ex-presidente ou se outro candidato fala repetidamente alguma coisa que já foi desbancada antes, a gente sabe que aquilo ali é uma mentira. Mas às vezes um erro é apenas um erro e tudo bem. A checagem de fatos ela está ali para fornecer ao leitor, a pessoa que está assistindo um debate ou está ouvindo um discurso, quais são as informações verdadeiras. Ela não está ali para taxar um determinado candidato de mentiroso. E isso, obviamente, demanda uma organização, uma pré-apuração, uma seleção de fontes confiáveis com antecedência para a gente conseguir fazer esse acompanhamento em tempo real, ou se não em tempo real, com uma agilidade grande o suficiente que atinja o interessado naquele tipo de cobertura. É isso aí. Olha, Thay, muito bom. A gente já está estourando o nosso tempo. Eu queria a última perguntinha. Como é que você lida com aqueles grupos da família em que alguém joga ali uma fake news? Você já vai logo falando, ó, isso aqui é fake, você saiu do grupo da família. O que que você fez, Thay? Olha, assim como muitos brasileiros e imagino que muitos jornalistas, eu saí de grupos de família muito na verdade, antes de 2018, porque já ali existia um espírito de separação mesmo, né? Se você acredita em factos verificáveis, você é tendencioso contra o bolsonarismo, por exemplo. Então, da minha parte, muitos grupos de família já deixaram eu já não tenho nenhuma participação ali. Mas eu, eu acredito que, na verdade, eu acredito não, pesquisadores demonstram isso, que a checagem de fatos ela não tem o objetivo de mudar a decisão de pessoas. Não vai ser a checagem de fato que vai convencer um determinado eleitor a votar num candidato específico. Não vai. A checagem de fatos ela serve como uma espécie de cordão sanitário entre o extremismo e aquelas pessoas que simplesmente estão confusas no meio de uma quantidade de informação sem saber o que é verdadeiro ou falso. Então, se você tem parentes que estão nessa situação, que na verdade estão mais perdidas do que radicalizadas, que têm opiniões que não são totalmente cimentadas dentro de narrativas falsas e teorias da conspiração, é com essa pessoa que você tem que falar. Porque realmente os radicais eles já estão dentro de uma bolha tão particular e voltozinho à mentira e o universo paralelo tão forte que ali é mais difícil haver um processo de convencimento. Não estou dizendo que não tem que haver nenhum tipo de conversa com essas pessoas, mas uma coisa de cada vez. O que a gente precisa focar são nas pessoas que estão sendo desinformadas e que sentem insegurança e que sabem que existe algum elemento estranho naquelas informações que está recebendo. Olha, tem um monte de gente te elogiando aqui no chat. A Mara Luque, que audiência, hein? Fala, Mara. Ela falou que ela é muito fã sua e também da agência Aos Fatos. E aí a gente fica falando de Brasil Paralelo e Aos Fatos, né? Parece que os nomes já são muito exemplificativos do que a gente tem pela frente, né? É isso. Eu tentei uma vez falar num grupo que uma notícia era falsa e a pessoa me respondeu assim de uma maneira muito agressiva. Desculpe se eu tenho uma opinião diferente. E aquilo não era uma opinião, era só um fato. E eu não estava defendendo o candidato A nem B. Mas você mostrar um fato, às vezes, para uma pessoa que está apegada numa mentira, ela fica ainda brava com você, te cancela, sei lá, né?
Mas enfim, tá chegando aí, falta pouco tempo e esse trabalho que vocês vêm fazendo é muito importante, né? A gente sabe que algumas plataformas que mandam vídeos curtinhos, aquela coisa que eu falei com você, né, que pega pelo emocional e tal, tem sido usada para disseminar desinformação. Mas a gente também está usando essas mesmas plataformas para passar informação correta, para passar bom conteúdo. Então, o principal é que as pessoas olhem a fonte daquilo, né? A origem, quem é que está falando, porque que vai estar em todas as plataformas, vai estar, né, Thay? Não tem mais como a gente voltar atrás. Não, não existe. Assim, desinformação é um fenômeno com o qual a gente vai ter que lidar, independentemente do presidente da República, do governador, enfim, de qualquer coisa que surja por aí nos próximos anos. Eu gosto de dizer que a desinformação a gente vai ter que lidar mais ou menos como a gente aprendeu a lidar com o spam nos e-mails. Né? Lá para o início de 2000, quando todo mundo começou a usar e-mail de maneira mais cotidiana, né, e tal, a gente começou a receber aquela quantidade imensa de propaganda, golpe, vírus que vinha anexado no e-mail. E a gente aprendeu, de mal ou bem, a lidar com isso. A gente tem hoje estratégias tecnológicas. A gente tem uma caixa de spam, por exemplo, dos nossos e-mails, em que muitos dos e-mails que são lixo, tal, basicamente, entram lá diretamente para a gente não precisar lidar com aquilo. Não estou dizendo que a gente vai ter uma caixa de fake news no futuro, mas é só que a tecnologia ela evolui também para combater isso e a educação, né? A convivência com aquilo. As pessoas aprendem a conviver porque elas ficam acostumadas a saber que precisam desconfiar de determinadas coisas, que precisam separar o fato da ficção, que precisam entender o que é o conteúdo jornalístico e o que é propaganda. Então, isso é um processo realmente tanto tecnológico, tanto uma função que o jornalismo tem, mas também um processo de educação que leva tempo, mas que eu espero que a gente consiga chegar a um bom termo no futuro.